Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn. Edições Tesouro Aberto. Provérbios. Conduta e vida diária. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:1-7. O livro de Provérbios está colocado logo em seguida da coleção dos Salmos. O irmão C.H. Spurgeon chama o livro dos Salmos de o tesouro de Davi. Sabemos que nem todos os 150 salmos foram escritos por Davi. Ele compôs muitos deles, mas todos os demais salmos foram escritos no espírito de Davi. O livro de Provérbios é chamado de Provérbios de Salomão. É provável que Salomão tenha escrito a maioria dos provérbios deste livro, mas existem alguns redigidos por outras pessoas. Entretanto, todos os provérbios do livro seguem a mentalidade de Salomão. O livro de Salmos fala de adoração, enquanto Provérbios fala de conduta. Os salmos anelam pelo céu, enquanto Provérbios desce até a terra. Nisso percebemos que a palavra de Deus é perfeita e muito equilibrada. Nós apreciamos tanto a espiritualidade que algumas vezes esquecemos a vida prática. Existem algumas pessoas que pensam que ser espiritual significa abandonar a vida prática. Elas pensam que se alguém for prático, nunca poderá ser espiritual. Existem até mesmo aqueles que pensam que a pura espiritualidade está acima dos princípios morais, mas isso não tem qualquer fundamento na palavra de Deus. A verdadeira espiritualidade é profundamente prática. Mesmo que não estejamos sob a lei, estamos sob a graça e ela exige ainda mais do que a lei. Existem outras pessoas que enfatizam tanto a conduta ou os princípios morais que chegam a negligenciar a vida espiritual. Algumas delas procuram viver em integridade moral, mas tudo é esforço do velho homem. Estas pessoas estão tentando melhorar sua carne aplicando cosméticos no velho homem. Mesmo que aos olhos do mundo elas pareçam boas pessoas, para Deus elas são totalmente inaceitáveis, pois Ele olha o coração, enquanto o homem olha a aparência. Deus sabe o quão distorcido, corrompido e ímpio é o coração. Precisamos de uma vida espiritual para viver uma vida espiritual. Precisamos da vida de Cristo para que possamos viver uma vida cristã. Estas duas coisas precisam andar juntas. Por um lado, é preciso haver uma nova vida. Por outro lado, com esta nova vida, devemos manifestar uma nova maneira de viver. Salomão, o autor de Provérbios, é filho de Davi, autor da maioria dos salmos. Isso nos mostra que a boa conduta é resultado da adoração. Estas duas coisas nunca podem ser separadas, pois andam de mãos dadas. O título do livro, Provérbios, é tirado da primeira palavra nele mencionada, Provérbios 1:1. Em hebraico, esta palavra é mashal e significa declaração, ditado, provérbio, analogia ou semelhança. Tratam-se de ditados curtos e agudos, cheios de energia, de uso frequente e disseminado, que expressam algum fato ou verdade bem conhecida. A existência de provérbios é comum a todas as civilizações, nações, raças e culturas. Eles são o resultado de longos períodos de observação e reflexão. Muitos provérbios são de caráter moral ou religioso, mas também existem os de caráter filosófico e as expressões de perspicácia. Quando você contempla todos os provérbios que existem no mundo, sejam morais ou religiosos, eles parecem similares,
pois mostram que Deus colocou leis morais no universo, tal como colocou as leis físicas. As variações entre eles se devem ao contexto e à cultura de cada nação. Na sua essência, eles representam as leis morais que Deus estabeleceu no universo. Você não consegue identificar o autor ou os autores de um provérbio, pois eles são acumulados ao longo do tempo. Eles são o tesouro das pessoas e moldam seu caráter. A ética cristã. Quando você se achega ao livro de Provérbios no Antigo Testamento, percebe logo que ele é muito diferente dos demais provérbios. Algumas pessoas dizem que este livro representa a ética do povo escolhido de Deus nos tempos antigos. Embora isso seja verdade, o livro de Provérbios é mais do que isso. Qual é o significado da ética? Ela trata da filosofia moral, ou seja, as leis e regras morais que governam nossa conduta. A ética nos fornece um padrão de valores pelos quais julgamos nossas ações. Ela pode ser resumida na seguinte pergunta: será que estou fazendo a coisa certa? Todavia, quando nos aproximamos da palavra de Deus, notamos que ela vai além da ética. Poderíamos chamar esse assunto de ética cristã, mas ela será muito diferente da ética que conhecemos. A ética tradicionalmente conhecida é composta por regras e leis que governam nossa conduta, mas a ética cristã não se baseia em regras e leis. Ela é uma pessoa. A ética cristã não é controlada por um conjunto de observações, reflexões ou padrões morais, mas se fundamenta em uma pessoa, que é o próprio Deus. Ela não é resultado de melhorias ou reformas humanas, mas a expressão da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa visão nos dá a perspectiva correta do livro de Provérbios. Não devemos abordar esse livro como um conjunto de leis ou regras externas para regular nossa conduta moral. Nos achegamos ao livro de Provérbios vendo nele o tipo de vida e conduta que teremos se vivermos pela vida de Cristo. Não se trata de algo que é posto diante de nós para que tentemos fazê-lo, mas do transbordar da vida de Cristo que está em nós. Os provérbios são a expressão dessa vida. Ao abordarmos o livro de Provérbios, devemos fazê-lo do mesmo modo que abordamos o Sermão do Monte. Seguidamente, vemos pessoas tomando o Sermão do Monte como um conjunto de padrões morais. Elas colocam estes princípios diante de si e tentam imitá-los ou praticá-los. Todos sabemos que, se alguém fizer isso, irá fracassar. Quanto mais tentarmos praticar esses princípios, mais iremos fracassar, pois isso é humanamente impossível. Devemos nos achegar ao Sermão do Monte com a vida de Cristo em nós. Se permanecemos nele e ele permanece em nós, o fruto será produzido naturalmente, espontaneamente e de forma gloriosa por sua própria vida. Existem muitas partes da palavra de Deus que regulam a área da nossa conduta ou de nossos atos. Uma delas é o livro de Provérbios, enquanto outras são o Sermão do Monte, a Epístola aos Colossenses e a parte final da Epístola aos Efésios. Esses trechos nos dizem como ser um esposo ou uma esposa, como ser pais e como ser filhos, como ser servos e como ser senhores, e também como viver juntos na igreja e em sociedade. Na segunda epístola de Pedro, vemos como precisamos adicionar uma virtude sobre a outra para que nos seja amplamente suprida a entrada no reino. 2 Pedro 1, 3 a 11. Tudo isso parece estar na área da ética cristã. Contudo, lembremos que a nossa abordagem destes ensinamentos não é como a da lei. Nós os recebemos como expressões da vida de Cristo que está em nós. O que precisamos é viver pela vida de Cristo, e se o fizermos, descobriremos que esses ensinos são as evidências da vida de Cristo em nós. A sabedoria de Salomão. O livro de Provérbios é intitulado Provérbios de Salomão. Afirmamos anteriormente que não é possível atribuir os provérbios a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas, pois eles são formados pelo acúmulo de observações e reflexões durante um longo período de tempo. Todavia, o livro de Provérbios é chamado de Provérbios de Salomão ou Sabedoria de Salomão,
conforme alguns manuscritos antigos. Isso parece dizer que, nesse caso, você pode atribuir esses provérbios a um homem. Salomão foi o mais sábio dos homens. Ele alcançou essa posição porque buscou a sabedoria. Salomão sabia que não era um homem sábio e, por isso, estava consciente que precisava de sabedoria. Quando Deus lhe perguntou o que desejava, essa foi a única coisa que ele pediu. Em 1 Reis 4:29, está escrito que Deus deu a Salomão sabedoria, grande entendimento e largueza de coração, tal como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão superava a sabedoria de todos os homens do Oriente e toda a sabedoria do Egito. A sabedoria do Oriente é basicamente filosófica, especulativa e mística. A sabedoria do Egito é científica e tecnológica, pois lá foram construídas as grandes pirâmides e outras obras famosas. Entretanto, a sabedoria de Salomão excedeu a do Oriente, pois não é apenas filosófica ou especulativa. Salomão também superou o Egito, pois sua sabedoria não é meramente científica ou tecnológica. A sabedoria de Salomão é de natureza diferente, pois não é terrena, mas celestial. Ela também não é humana, mas divina. A sabedoria de Salomão também era maior que a de grandes sábios da época, como Etã, o Israelita, Remã, Calcol e Darda. Estes sábios eram cantores que profetizavam com música e cânticos. Esse é um tipo de sabedoria divina, espiritual e profética, que está ligada ao propósito e à mente de Deus, tal como a de Salomão. No capítulo 3 da Epístola de Tiago, encontramos dois tipos diferentes de sabedoria. Um deles é chamado de sabedoria do alto. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17. A sabedoria aqui de baixo é terrena, carnal e demoníaca. A sabedoria de Salomão é celestial e divina. Foi deste tipo de sabedoria que o livro de Provérbios foi produzido. Salomão compôs 3.000 provérbios. Ele discorreu sobre muitas coisas da natureza, como as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota no muro, o gado, as aves, os répteis e os peixes. Dentre seus 3.000 provérbios, provavelmente aqueles cujo caráter era moral e espiritual foram reunidos no livro de Provérbios. A parte principal do livro, capítulos 10 a 24, contém apenas 375 provérbios. Portanto, esta é apenas uma parte do todo, que foi selecionada por sua natureza moral. Esses provérbios foram compostos por Salomão. Alguns podem ter sido adaptados e colocados em suas próprias palavras, enquanto outros podem ter resultado de suas próprias observações, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Depois que Salomão compôs esses provérbios, outras pessoas os reuniram no livro de Provérbios. A identidade dessas pessoas é assunto de pesquisa. É muito provável que a maior parte do livro, capítulos 1 a 24, tenha sido reunida na época do rei Josafá. Ele viveu cerca de 70 anos após a morte de Salomão. Se você comparar a introdução do livro de Provérbios, capítulos 1 a 9, com o 2 Crônicas, capítulos 17 a 19, você perceberá a similaridade. Na introdução de Provérbios, vemos que a sabedoria está erguendo sua voz nas praças, nos portões e nas ruas. Em 2 Crônicas, durante o reino de Josafá, houve um avivamento. O rei enviou príncipes, sacerdotes e levitas a todas as cidades com a palavra de Deus em suas mãos para ensinar ao povo. Mais tarde, o próprio Josafá foi desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, ou seja, percorreu o reino de sul a norte, chamando o povo de volta para Deus. É muito provável que a maior parte do livro de Provérbios tenha sido reunida nessa época. O próprio livro nos diz que sua segunda parte, capítulos 25 a 31, foi transcrita por Ezequias, ver Provérbios 25, 1. Durante seu reinado, que ocorreu cerca de 300 anos depois de Salomão,
houve outro avivamento. Evidentemente, havia homens sábios na corte de Ezequias que transcreveram mais provérbios de Salomão. Esse é o modo como o livro de Provérbios chegou até nossas mãos. Martinho Lutero afirmou: este livro bem pode ser chamado de um livro de boas obras, pois nele Salomão ensina a natureza de uma vida piedosa e útil. Qualquer pessoa que deseja uma vida piedosa deveria fazer desse livro um manual de devoção diária. John Nelson Darby disse: o livro de Provérbios é a aplicação daquela sabedoria que criou os céus e a terra aos detalhes da vida em um mundo de corrupção e impiedade. Provérbios trata do mundo e do governo de Deus em relação ao que o homem colhe daquilo que plantou. Esse livro é tão importante que todos, especialmente os jovens, deveriam usá-lo como um manual. O livro de Provérbios pode ser dividido em 3 partes. Capítulos 1 a 9, a sabedoria chama. Capítulos 10 a 24, a sabedoria edifica. Capítulos 25 a 31, a sabedoria embeleza ou consolida. O propósito do livro de Provérbios. Por que temos o livro de Provérbios na palavra de Deus? Os primeiros 6 versículos do livro nos mostram seu propósito. No 2º versículo está escrito: para aprender a sabedoria e o ensino. Esses provérbios nos ajudam a conhecer a sabedoria e o ensino. A palavra sabedoria aqui utilizada tem uma raiz na língua hebraica que significa habilidoso, prático. Essa sabedoria é de natureza experimental e prática. Ela representa o conhecimento aplicado. A outra palavra de Provérbios 1:2 é ensino, e no original significa disciplina, correção, advertência. Desse modo, percebemos desde o início do livro que esses provérbios não são especulativos ou filosóficos. Eles são eminentemente práticos e instrutivos, estando relacionados à disciplina. Eles nos ajudam a conhecer a sabedoria prática e a disciplina. Quão grande é a nossa necessidade de aprender essas coisas. A parte final de Provérbios 1:2 diz: a compreender as palavras que dão entendimento. Provérbios 1:2b. O entendimento vem da observação penetrante e da reflexão profunda. Devemos discernir, saber a diferença, de modo a identificar as palavras que dão entendimento. O discernimento é algo muito importante. Nosso problema é que não sabemos estabelecer a diferença entre as coisas. O resultado disso é que não sabemos como dirigir nossos passos. Em sua oração pelos Filipenses, Paulo diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 1:9 e 10. Algumas versões dizem: para provardes as coisas que se diferenciam. Precisamos reconhecer essa diferença entre as coisas. Se não soubermos distinguir o certo e o errado, o bom e o mal, a vida e a morte, então estaremos perdidos. Precisamos de discernimento e o livro de Provérbios nos fornece discernimento espiritual para a nossa vida diária. Isso pode ser observado nos versículos abaixo. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Provérbios 1:3. Podemos colocar de outra forma e dizer: para se receber a disciplina do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Aqui você percebe que houve uma evolução. Primeiro está o conhecer, depois vem o discernir e, por fim, o receber. Você não apenas conhece, mas também discerne e ainda recebe a disciplina. Essa disciplina o capacita a viver de forma inteligente, em justiça, juízo e equidade. Essa é a maneira pela qual devemos viver nesta terra. Podemos receber isso por meio do livro de Provérbios. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Provérbios 1:4. Depois de recebermos a disciplina, nos é dada a prudência. O que ela significa?
No original, a palavra prudência significa maciez, lisura. Ela diz respeito à capacidade de escapar das maldades do maligno. É por causa disso que o Senhor diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Pelo fato de sermos ovelhas no meio de lobos, necessitamos de prudência. Para dar aos simples prudência. O adjetivo simples quer dizer aberto. Ele se refere a pessoas que são abertas e permeáveis a todas as impressões que vêm do exterior. O simples recebe qualquer coisa que vem de fora. O livro de Provérbios dá prudência aos simples e, desse modo, podemos escapar de todas as armadilhas que vêm sobre nós. Desse modo, podemos viver de forma inteligente e em equidade, juízo e justiça diante de Deus, mas sendo simples como as pombas. E aos jovens, conhecimento e bom siso. Bom siso significa ponderação, consideração cuidadosa. O problema dos jovens é que eles fazem coisas por impulso. Eles são muito rápidos, precipitados e agem sem ponderação. O livro de Provérbios dá a todos conhecimento e bom siso. Por meio dele, o jovem é capacitado a agir de forma ponderada, baseada na verdadeira sabedoria, ao invés de precipitar-se em fazer ou dizer algo sem refletir. Tais são os propósitos desses provérbios. Será que os sábios também precisam desses provérbios? Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios 1, 5-6. Isso demonstra que os provérbios não são apenas para os imaturos e para os simples, mas também para os sábios e inteligentes, porque eles se tornarão mais sábios no Senhor. O livro de Provérbios é para todo mundo. Será que existe alguém que não precisa do livro de Provérbios? Eu penso que o motivo de sermos simples e até mesmo tolos e iníquos é porque não lemos esse livro. Espero que todos possamos não somente lê-lo, mas fazer dele nosso livro devocional, tal como Lutero sugeriu. Então, provavelmente, iremos viver mais para a glória de Deus. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, desprezam o entendimento e a disciplina. Provérbios 1, 7. Este é o provérbio supremo do livro de Provérbios. Ele constitui o fundamento de todos os outros provérbios que virão em seguida. Este versículo nos fornece um quadro das duas árvores no jardim do Éden. Nele vemos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer da árvore da vida, viverá. Mas se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. O caminho do sábio é a árvore da vida, enquanto o caminho do louco é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, existem dois caminhos diante de nós. Podemos escolher viver no caminho do sábio ou no caminho do louco. Isso depende de que árvore estamos comendo. O temor do Senhor é a árvore da vida. Desprezar a sabedoria e a disciplina é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber. No hebraico, a palavra princípio, usada nesse versículo, significa a parte principal. Isso quer dizer que o temor do Senhor é a parte principal do saber, do conhecimento. Não é apenas o começo, mas sua parte mais importante, ou seja, a essência do verdadeiro conhecimento. Você deve lembrar o que o Senhor Jesus disse em sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra temor tem muitas nuances de significado. Seu sentido depende muito da circunstância e das relações. Se você não conhece a Deus e vive uma vida de pecado, você teme a Deus porque sabe intuitivamente que um dia haverá um juízo. Você sabe que o tormento está lhe esperando. Por causa disso, encontramos no mundo pessoas que nem querem ouvir a palavra de Deus ou mesmo qualquer menção ao nome de Deus. Diz o estulto em seu coração:
não a Deus. Intuitivamente, eles sabem que Deus existe, mas não o admitem porque não poderiam suportar a visão dele. Esse é um temor que contém tormento em si. Isso explica por que as pessoas que não conhecem a Deus, em geral, ficam apavoradas quando confrontadas com a morte. Elas sabem que depois da morte existe o juízo. Este é um tipo de temor. Existe outro tipo de temor do Senhor, ilustrado pelo povo de Israel sob a lei. Deus lhes deu os 10 mandamentos e eles deveriam guardá-los com temor e tremor. Este é o temor de um servo ou escravo. Eles temiam falhar em guardar a lei e ser punidos por causa disso. Este é um outro tipo de temor. Damos graças a Deus porque somos seus filhos. Por causa disso, todo o temor ligado à punição e que produz tormento já foi embora. Em 1 João 4,18 nos diz: o perfeito amor lança fora o medo. O medo contém tormento em si. Nós não temos este tipo de temor que está presente no pecador ou no escravo. Graças a Deus, pois fomos perdoados. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, 4. Pelo fato de termos sido perdoados por Deus e termos sido feitos seus filhos, nós o tememos. Entretanto, este é um temor de filho, uma reverência afetuosa para com nosso Pai Celestial e para com sua vontade. Nós tememos a possibilidade de não dar-lhe satisfação. O amor tem um componente de temor em si. Se você ama uma pessoa profundamente, você teme fazer alguma coisa que possa desagradá-la. Seu desejo é agradá-la em tudo. Nós precisamos ter esse tipo de temor. Se não o tivermos, nos tornaremos descuidados e irreverentes. Como filhos de Deus, nós temos temor, mas ele é de natureza filial, cheio de afeto e reverência para com nosso Pai Celestial. Nós desejamos agradá-lo em todas as coisas. Ao lermos Jó, Eclesiastes e Provérbios, é interessante notar que esses 3 livros de sabedoria chegam à mesma conclusão. Em Jó 28 está escrito: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Em Eclesiastes 12:13, lemos: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Finalmente, em Provérbios 9:10, temos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Todos esses livros de sabedoria chegam à mesma conclusão: o temor do Senhor. Todavia, ao olharmos de perto, vemos que o temor do Senhor em Provérbios é diferente do temor do Senhor em Jó. No livro de Jó, a palavra original para Senhor é Elohim, ou seja, o Criador. Já em Provérbios, o temor do Senhor no original é o temor de Jeová, que é o nome memorial de Deus. Ele significa: eu sou o que sou. Este é o nome de Deus segundo a aliança que fez com seu povo. No livro de Êxodo, temos a cena de Deus aparecendo em glória a Moisés. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 e 7. Nosso Deus Jeová é misericordioso e gracioso. Ao conhecermos nosso Deus como compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, surge um temor dentro de nós. Nós o tememos porque o amamos. Nós o tememos porque desejamos agradá-lo, fazê-lo feliz e satisfeito conosco. Este temor é a principal parte do conhecimento. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Neste versículo,
A palavra hebraica traduzida por princípio é diferente daquela vista anteriormente em Provérbios 1:7. O significado agora é causa fundamental, ou seja, o princípio, a causa fundamental da sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme ao Senhor, possui conhecimento e sabedoria. Entretanto, se você não teme ao Senhor, mesmo que tenha muito conhecimento acumulado neste mundo, você é um louco aos olhos de Deus. Talvez você não tenha muito conhecimento segundo o mundo, nem seja considerado sábio aos olhos das pessoas, mas se você teme a Deus, possui conhecimento e sabedoria. Este é o tipo de sabedoria que devemos buscar. Quem são os loucos? São aqueles que desprezam a sabedoria prática e a disciplina. Nós vivemos em um mundo iníquo e indisciplinado. Precisamos estar muito atentos à sabedoria prática e à disciplina que vem do alto. Esta é a essência do livro de Provérbios. A sabedoria clama. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios constituem a introdução do livro. A sabedoria está clamando nas ruas, nas portas da cidade e nas encruzilhadas. Ela chama ao simples para que venha até ela buscar a sabedoria. O princípio da sabedoria é buscar a sabedoria, e não apenas buscá-la, mas também entesourá-la. Se você a entesourar, terá inteligência, entendimento e prudência. A sabedoria é o nosso tesouro. A sabedoria é representada por uma mulher. Nas Escrituras, a mulher sempre representa a verdade subjetiva. Isso quer dizer que a sabedoria não é apenas um ensino objetivo, mas também é verdade subjetiva que pode ser experimentada. A sabedoria é algo que precisamos e podemos experimentar. Ela é uma boa mulher que nos prepara um banquete festivo, de modo que nos acheguemos e possamos desfrutá-lo. Em contraste com ela está a mulher má. Se a mulher bondosa representa a sabedoria do alto, a mulher má expressa a sabedoria daqui de baixo. Esta sabedoria é terrena, sensual e demoníaca. No capítulo 8 de Provérbios, você vê isso de modo mais claro. Aqui a sabedoria é personificada. A sabedoria torna-se uma pessoa, ou seja, Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Salomão é um homem de sabedoria, mas o filho de Salomão é a própria sabedoria. Precisamos ouvir a sabedoria de Salomão, assim como precisamos ouvir aquele que é maior do que Salomão. Segundo 1 Coríntios 1:30, Deus tornou Cristo nossa sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus está nos chamando a Cristo. Se nos achegarmos a Ele, buscando e entesourando, ali haverá sabedoria e conhecimento. A sabedoria edifica. A segunda parte do livro de Provérbios compreende do capítulo 10 ao 24. Esta é a principal parte do livro, contendo 375 provérbios. No capítulo 9, nos é dito que a sabedoria edificou a sua casa. Nesta obra, ela lavrou 7 colunas. Essa referência nos permite entender que todos os provérbios do livro estão agrupados em 7 categorias. Na realidade, podemos perceber que os provérbios são construtores de caráter. Em que consiste a construção do caráter? Nós temos a vida de Cristo habitando em nosso interior e essa vida possui uma nova natureza. Essa vida precisa ser exercitada, de modo que se desenvolva em um novo caráter, que é o caráter cristão. Isso nos mostra que o caráter cristão não é a melhoria da velha natureza, nem a maquiagem do velho homem. Isso é apenas pretensão. O caráter cristão é o desenvolvimento, o cultivo, o crescimento, o exercício da nova vida de Cristo em nós, segundo a nova natureza. Quando você segue a nova natureza por tempo suficiente, ela se torna caráter. Você passa a ser caracterizado por aquilo que é Cristo. Esse é o caráter cristão. Ele não é dado, pois precisa ser construído. A vida cristã nos é dada, mas o caráter cristão precisa ser construído. Qual é a medida de caráter que temos construído com a nova vida que recebemos? São essas características cristãs que edificam a casa,
constituindo seus pilares. A razão pela qual a casa de Deus está em ruínas se deve à falta de caráter cristão. A construção do caráter cristão edifica a casa de Deus. Irei apenas mencionar essas 7 características, mas você irá encontrá-las ao longo de toda a parte principal do livro de Provérbios. Elas são as seguintes: 1. Justiça versus perversidade. 2. Diligência versus preguiça. 3. Amor versus ódio. 4. Humildade versus arrogância. 5. Graça versus crueldade. 6. Disciplina versus insensatez. 7. Fidelidade versus falsidade, hipocrisia. Todas essas características manifestam o caráter de Cristo. Ele é o único justo. Sua justiça não é apenas uma posição, mas também é uma condição. Cristo viveu uma vida de justiça. Em 1 João 2,29, nós que somos do Senhor, somos exortados a praticar a justiça. Não somos justos apenas em posição, mas precisamos viver em justiça. Em outras palavras, precisamos ser justos aos olhos de Deus e diante dos homens. Nosso Senhor Jesus também é muito diligente. No Evangelho de Marcos, percebemos que o Senhor andou pelo caminho estreito. Ele era muito diligente e fazia tudo imediatamente. Nós somos preguiçosos por natureza. Algumas pessoas podem ser menos preguiçosas do que outras, mas com relação às coisas de Deus, somos todos preguiçosos. O Senhor Jesus era diligente em ouvir a Deus e fazer sua vontade. Precisamos desenvolver esse tipo de diligência. Também precisamos de amor para sermos graciosos, afáveis e desprendidos, de modo a não sermos cruéis ou agressivos. Precisamos ser disciplinados e não descuidados, negligentes. Precisamos muito ser fiéis, verdadeiros e reais ao invés de sermos mentirosos e hipócritas. Essas características precisam ser desenvolvidas em nosso interior. Em sua exortação a Timóteo, Paulo diz que o exercício físico tem valor temporário, mas o exercício da piedade é proveitoso para tudo. Nele há a promessa de vida tanto nesta era como no porvir. Isso é piedade, ou seja, ser como Deus, a sua semelhança. Precisamos muito exercitar a piedade. A sabedoria consolidada. Na última divisão de Provérbios, capítulos 25 a 31, a sabedoria consolida, embeleza ou transborda. Os capítulos de 25 a 29 são provérbios de Salomão transcritos pelos sábios do rei Ezequias. Embora sejam mais pictóricos ou pitorescos, eles são muito similares aos provérbios da parte principal do livro. Nos 2 últimos capítulos de Provérbios, 30 e 31, encontramos algo bem diferente. Esses capítulos não são provérbios de Salomão, mas profecias ou palavras de Agur e Lemuel. De acordo com o texto original hebraico, é possível traduzir Provérbios 31 de uma maneira diferente. Palavras de Agur, filho da rainha ou daquela cujo domínio está em Massá. Na palavra de Deus, Massá é um lugar fora da Palestina. Essa região está localizada no norte da Arábia, junto à fronteira sudeste da Palestina. Isso mostra que essas profecias não se originaram em Israel, mas junto a um povo estrangeiro, um reino ismaelita. Aqui encontramos uma conexão interessante, pois quando Salomão estava no trono, a rainha de Sabá veio do sul para testar a sabedoria do rei de Israel, fazendo perguntas e buscando resolver todos os seus enigmas. A rainha de Sabá era muito sábia, mas veio a Salomão para adquirir sabedoria. Em sentido figurado, Salomão representa o Senhor Jesus, que é a própria sabedoria. Externamente, essas profecias são palavras de Agur e Lemuel, mas na verdade são palavras de sua mãe. Ela é como a rainha de Sabá que veio a Salomão. Os 2 últimos capítulos do livro apresentam uma resposta da rainha de Massá. Em termos tipológicos, esse trecho pode falar-nos sobre a igreja.
Nele encontramos Cristo como a sabedoria e nós como os filhos da sabedoria. Embora sejamos gentios, um dia viemos a conhecer Salomão, ou aquele que é maior do que Salomão. Nos tornamos filhos da sabedoria e participantes da igreja. Nos capítulos 30 e 31 de Provérbios, vemos palavras de sabedoria originadas naquela mãe e manifestadas pelos filhos. Gostaria de ressaltar algo neste trecho. Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, original vaidade, e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 7 a 9. Precisamos orar desse modo. Precisamos orar para que Deus nos livre da vaidade e das mentiras. O mundo inteiro é vaidade e mentira. Desse modo, precisamos orar para que Deus nos livre de buscar vaidades e mentiras. Também precisamos orar para que Deus não nos dê nem riqueza nem pobreza. Se ficarmos muito ricos, podemos esquecer dele, e se ficarmos muito pobres, podemos trazer-lhe desonra. Creio que esta é uma bela oração. Necessitamos praticá-la para vivermos de forma piedosa. O capítulo 31 apresenta uma bela figura de um homem e de uma mulher. Ele é um rei e ela uma rainha. Em termos tipológicos, isso fala de Cristo e da Igreja. O homem deve ser íntegro, sóbrio e afável. A mulher deve ser virtuosa, diligente, dócil e gentil. Tudo é concluído no versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A aparência exterior é enganosa, mas o temor do Senhor dura para sempre. Que o Senhor nos ajude, criando em nosso interior um desejo real de estudar o livro de Provérbios. Oremos. Querido Pai Celestial, desejamos te agradecer porque nos deste o livro de Provérbios. Tu não queres que sejamos tolos, pois desejas que sejamos sábios. Nós te louvamos, pois nos deste a tua vida. Senhor, pedimos que tua graça nos permita exercitar a piedade no temor do Senhor, de modo que nossa vida na terra possa realmente te glorificar e assim tua igreja seja edificada. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.